Vamos estar dando início ao culto nessa noite, amém? Agradecendo a Deus, foi um dia de vitória, um dia de grandes bênçãos, um dia de conquistas para a Igreja Batista Central em Jardim Anhanguera. E nós vamos estar orando nesse momento, dando início a esse culto. Eu queria pedir ao irmão Darcy que fizesse essa oração. Boa noite, irmãos. É tão maravilhoso podermos estar aqui na presença do Senhor. Foi um dia para alguns assim um pouco agitado, para outros nem tanto, né? Mas nesse momento a gente respira fundo, acalma, para a gente poder se sintonizar com o Espírito Santo e abaixa suas cabeças, fecha os seus olhinhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui, ó Deus, na Tua casa de oração, na Tua casa de louvor, Senhor, para prestarmos a Ti esse culto e Te agradecemos, ó Deus, porque foi um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Muitas pessoas, ó Deus, nós sabemos que não têm condição de se levantar da cama, Senhor, mas nós levantamos da nossa cama, fomos para o nosso trabalho, outros foram para a escola, as suas donas de casa fizeram seus trabalhos, cuidaram do almoço da família e graças a Deus aqui estamos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, abençoe aqueles irmãos, ó Pai, por um motivo qualquer, trabalho, fraqueza espiritual, qualquer motivo não pôde estar aqui hoje na sua presença, na sua casa de oração, na sua casa de louvor, Senhor. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar visitando, ó Deus, incomodando o coração daqueles irmãos, ó Pai, que por um momento qualquer está enfraquecendo na fé. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada uma família aqui representada, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, com seus anjos, ó Deus, poderosos sobre a família de cada um deles, sobre a casa de cada um de nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Nós estamos aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome. Seja com tudo, ó Deus, será feito para a Tua honra e para a Tua glória. Com perdão, ó Deus, dos nossos pecados, que nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Hoje à tarde, né, chegaram alguns pedidos de oração. Aqui pela Ana, foi o irmão Darcy que colocou aqui. A Ana, alguns aqui se conhecem e outros não. Ela é a esposa do irmão Aécio, né? Que são os que eram dono dos terrenos aqui, dos fundos, que vendeu esse terreno para a igreja. E ela teve uma pressão dela que subiu muito. Ele levou ela no hospital, mas chegou lá, ela caiu. Ela desmaiou e foi levada para o CTI, fizeram exame, viu que ela estava com um problema lá de infarto, né? Mas ela está no CTI só por observação. Ele falou comigo agora à tarde. Acredito em Deus que amanhã ela já está na enfermaria e logo vai estar em casa. Amém. Deus vai ser permitido. Glória. E além da Ana, né, também devemos nos lembrar em oração do pai da irmã Sandra, esposa do nosso irmão Paulo. Sandra de Luz. Deus possa estar assim, restaurando a saúde do pai dela. Nosso irmão Darcy também tem passado por alguns exames, a sua esposa também. Que a gente possa, durante esse momento de culto a Deus, estar nos lembrando também dos pedidos de oração, estar intercedendo. E pela nossa igreja, nós sabemos que hoje a gente passou por um probleminha aqui na casa dos fundos da igreja, entraram lá, levaram algumas coisas, mas o Senhor é misericordioso e o prejuízo não foi tão grande. E nós agradecemos a Deus porque foi um aviso, né, para que a gente possa estar tomando mais cuidado e se precavidamente futuras invasões que possam acontecer. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas, né? A gente sabe que o nosso bairro ele está
tomado por essa questão de usuários de droga, tráfico de drogas, e nós precisamos clamar a Deus porque essas pessoas elas têm destruído as suas vidas e estado aí nessa loucura de ir atrás de drogas, a gente sabe que eles acabam fazendo coisas que não deveriam fazer. Então, que não só hoje, mas durante essa semana a gente possa se lembrar desses pedidos de oração e por todas as coisas que a gente vai viver aqui na igreja essa semana também. Sábado nós teremos um mutirão do Ministério Infantil e sábado também o reinício do trabalho com os embaixadores do Rei, às 15 horas. Então também é motivo das nossas orações, esses trabalhos que estarão reiniciando. Nesse momento nós vamos adorar a Deus. Eu queria convidar aqui o Ministério do Louvor, vamos adorar o Senhor. E a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estaria eu no meio deles. Então o Senhor está aqui, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nós vamos nesse momento louvar o Senhor, buscar a Ele de todo o coração, porque a Bíblia nos diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Nesse último louvor, nós vamos estar também consagrando nossas vidas, nossas ofertas ao Senhor. Se alguém trouxe o seu dízimo, a sua oferta, poderá assim estar entregando ao Senhor. Vamos fazer mais uma oração? Queria convidar aqui o nosso irmão Marcelo, o diácono Marcelo, estivesse clamando a Deus. Nós precisamos levantar um clamor pelos enfermos, né, como nós falamos. Precisamos também clamar aqui pela nossa igreja, pelo nosso Pai, que Deus possa estar nos guardando, nos livrando, né, e nos ajudando aí nos próximos desafios que virão. Pai de amor, Pai de bondade,
Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão rica que nos concede de reunir como família, como irmãos na tua presença, para louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Ó Deus, quero te pedir pelos irmãos que estão enfermos, Senhor. Pedir pela nossa irmã que está lá no hospital, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia, deixa feito a tua vontade na vida dela, Senhor. Venha, ó Deus, que ela possa ter sua esposa renovada, Pai. Nossos irmãos, nossa igreja também, Senhor, enfim. Ó Deus, cuida de cada um, Senhor, esteja tratando, esteja curando, faça conforme a tua vontade, Pai. Ó Deus, nós queremos a cura, mas tu é o Deus, é o médico dos médicos. A tua vontade é soberana, Pai Celestial. Também te pedimos pelo nosso Pai, Senhor, pela nossa igreja, pelo nosso irmão, no nosso projeto, Senhor, que esteja sempre em frente, Pai, abençoando, com força, com vigor, e não possamos olhar para trás, mas olhar para o alto que é Cristo, que é tu, Senhor. Que possamos, Senhor, almejar que as coisas sejam feitas para que vida seja salva através dessa igreja, Pai. Ó Deus, transforma os corações, liberta os cativos, Senhor. Aqueles que estão oprimidos, transforma, Pai. Aqueles que estão tristes, dá alegria. Os que estão fracos, fortalece, Senhor. E bota o desejo no coração de estar junto conosco para louvar o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, que nos fortaleceu nesse dia e permitiu que nós vencêssemos e chegássemos até aqui, Senhor. E essa porta está aberta. Obrigado pelo nosso pastor, pela família pastoral. Ó Deus, esteja dando ânimo e força ao teu filho para essa grande jornada. Que possamos juntos vencer. O perdão dos pecados, em nome de Jesus, por amor do teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estar dando continuidade à mensagem da última quarta-feira, falando sobre os utensílios do templo. Nós falamos a respeito do altar do holocausto, falamos a respeito da pia de bronze, e hoje nós vamos falar sobre os outros utensílios do templo e que tem a ver com a nossa vida espiritual. A gente tem vindo aí uma sequência de mensagens falando sobre a presença de Deus, sobre o Senhor habitando nas nossas vidas, e é importante que nós tenhamos conhecimento dessa relação que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e o que tem a ver com a nossa vida. E é um momento muito especial de mergulharmos na Palavra de Deus, é um momento de crescimento, é um momento de renovo, um momento de fortalecimento, aonde nós vamos estar aprendendo e crescendo dentro da Palavra do Senhor. E eu gostaria de pedir à igreja que abrissem suas Bíblias lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 5. Obrigado. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 1, 6, 7, 10 e 14. E depois também Hebreus, capítulo 9. Segunda Crônicas, capítulo 5, verso 1, depois o 6, 7, 10 e 14. Segunda Crônicas, capítulo 5, verso 1. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: assim que se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pôs entre os tesouros da casa de Deus. Salomão estava fazendo um templo, e ele colocou nesse templo os tesouros que o seu pai havia juntado. Agora o versículo 6, por favor. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha reunido com ele diante da arca sacrificaram carneiros e bois que não se podiam contar, nem numerar por causa da sua abundância. Agora o 7.
Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Versículo 10. Porque os querubins estendiam na arca, não havia coisa alguma, senão as duas tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E o versículo 14. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? E eu gostaria de nesta noite relembrar aquilo que nós falamos na última mensagem a respeito dos utensílios do templo. Coloca para a gente aquela figura, minha irmã Rosa, lá na área de trabalho, sobre o templo. Nós falamos a respeito do templo, que quando as pessoas elas entravam no templo, a primeira coisa com que elas se deparavam era o altar do holocausto e a pia de bronze. Quem lembra do altar do holocausto, como nós falamos aqui? A pessoa, o sacerdote, quando ele ia ao templo, quando ele ia ministrar ao Senhor, ele chegava no pátio e antes de qualquer coisa, ele tinha que se lavar na pia de bronze, aonde havia água limpa para que ele se purificasse. E aí nós fizemos uma comparação, aonde a pia com a água, ela representa a palavra de Deus. Nós entendemos nessa visão do templo do Antigo Testamento que hoje é necessário que nós venhamos a nos limpar com a palavra de Deus. A água representa a palavra. E eu pergunto nessa noite, eu queria desafiar a você que nada tirasse a tua atenção. Eu sei que tem um som lá do outro lado, né? Da outra igreja, mas eu queria desafiar a você que prestasse atenção, porque a reflexão que nós vamos fazer aqui nesta noite é muito importante para a nossa vida espiritual. Então, a pia de bronze com a água representa a palavra de Deus que nos purifica. Eu quero perguntar a cada um aqui nesta noite e aqueles que vão nos assistir também depois através das redes sociais, como está a nossa vida em relação à palavra de Deus? Lemos a Bíblia hoje durante o dia? Meditamos na palavra do Senhor? Procuramos aprender mais da palavra de Deus? É isso que vai nos purificar. O sacerdote, quando ele ia oferecer um sacrifício, ele antes tinha que passar pela água. E assim somos nós. Antes de oferecermos sacrifícios a Deus, nós precisamos passar pela palavra. A palavra tem que nos acompanhar dia e noite. A Bíblia nos diz lá em Salmos capítulo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí, sabe o que é meditar? Irmão Darcy, você já ficou preocupado alguma vez com alguma dívida e ficar pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar? O tempo todo, né? A gente se preocupa às vezes com tantas coisas, e a gente pode dizer que meditar é mais ou menos isso: é a gente se preocupar, é a gente pensar, é a gente imaginar. A gente fica imaginando como é que a gente vai pagar as dívidas, né? Se não conseguir, não tem problema não, pode deixar, tá? A gente fica imaginando, né, como é que a gente vai pagar, a gente bola uma estratégia, a gente pede ajuda. Isso é meditar, é se preocupar. E quando a gente fala em relação à palavra de Deus, nós precisamos nos preocupar, meditar, buscar a palavra, para que estejamos limpos para oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. Então, essa daí, conseguiram colocar, é a pia de bronze, onde o sacerdote... Gustavo, fica aí, por favor. Fica aí, pode ficar, você vai passando, tem outras imagens. E a primeira imagem, volta lá, a do templo, para a gente ter uma visão do templo.
Olha só como é que era o templo, uma visão aérea, né? A gente tem aqui a pia de bronze, o mar de bronze, e a gente tem aqui do lado o altar do holocausto, onde eram feitos os sacrifícios. O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Nós temos falado que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a nossa vida é a habitação de Deus. Então, nós precisamos ter esse contato com a palavra que nos limpa, mas nós precisamos também, o quê? De sacrifícios. Sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Todos nós sabemos que estamos passando por um processo de reconstrução aqui na igreja, não é isso? Olha aqui. O Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Só que fazer uma obra não é fácil. A gente estava hoje lá no terreno, né? Renato com um facão na mão, limpando aquele pé de bananeira, e o pessoal com um carrinho de mão para lá, para cá, o irmão Palmeiras levantando o muro, e quando chega no final do dia a gente está exausto, porque obra cansa. E ainda foram roubar os filhos, né? Deram mais trabalho ainda para o Renato, teve que restabelecer a energia elétrica lá da casa, mas a gente venceu o desafio. Aquele muro lá caiu, né? Muro de Jericó, a gente está avançando na obra, mas é cansativo. E quando, meus irmãos, nós falamos em sacrifícios, é exatamente isso. As pessoas hoje, elas querem viver o evangelho com facilidade. A menor dificuldade que encontram, elas querem desistir da caminhada. Hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou à igreja, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e as pessoas colocam mil empecilhos para poder fazer a obra de Deus, para poder buscar a presença de Deus, mas não adianta, evangelho é sacrifício. Muitas vezes o Espírito Santo vai querer que a gente acorde cedo para buscar a presença dele. Muitas vezes durante a noite a gente vai perder o sono e o Senhor vai nos levar a buscar Ele de madrugada. Deus, mas eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Mas dependendo da necessidade, da situação que nós estamos passando, o Espírito Santo vai nos levar a ter uma vida de oração mais intensa, a buscar lugares. Isso é sacrifício, sacrifício de lábios que confessam o seu nome, sacrifício de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia. É isso que Deus espera de nós. E são os dois utensílios que dão entrada ao templo. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o Evangelho começa com o sacrifício. E começou primeiro com o sacrifício de Jesus. Aí eu pergunto aqui, refletindo nessa mensagem hoje de tarde, olha o sacrifício que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz, Ele veio a esse mundo, e às vezes nós não estamos dispostos a fazer o mínimo de sacrifício. As pessoas hoje, quando escolhem uma igreja para congregar, elas querem saber, a igreja tem ar-condicionado, o banco é acolchoado, tem estacionamento, aqui tem, né? Mas tem alguns crentes por aí que eles ficam de igreja em igreja procurando algo que seja mais cômodo para as suas vidas e não estão dispostos a fazer o mínimo de sacrifício pela obra de Deus. Mas no passado, homens e mulheres escreveram a história do cristianismo com o seu sangue. São os mártires que foram fiéis até a morte, que perderam suas casas, suas famílias, suas vidas por amor a Jesus, que fizeram sacrifícios que nós nem podemos imaginar. Hoje, nós não temos que fazer sacrifícios como esses até o momento, apesar de alguns irmãos nossos no mundo estarem nesse momento se sacrificando, morrendo, sendo perseguidos, mas nós também precisamos fazer sacrifícios que agradam a Deus. E aí, indo para o terceiro utensílio, que era conhecido no templo, é o candelabro, ou conhecido como a menorá. Isso aí. Gustavo está dando uma aula ali para os meninos vão aprendendo, né? E aí, nos próximos, vocês já vão manuseando ali também. A menorá era isso daqui. Olha que coisa linda. Era a menorá que iluminava o lugar santo, porque o templo ele tinha dois lugares, o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo, quando o sacerdote saía daquele pátio, ele se lavava na peia de bronze, oferecia o sacrifício e entrava no lugar santo. Para iluminar a tenda havia o candelabro.
O que o candelabro representa? Em primeiro lugar, Jesus, que é a luz do mundo. Ele é a nossa luz. Mas o sacerdote ele tinha uma função. Eles se revezavam em turnos. E os sacerdotes eles tinham a responsabilidade de não deixar a chama se apagar. O sacerdote que saía do plantão ele dizia: olha, o azeite está pela metade. Completa lá o azeite para a chama não se apagar. Era a ordem de Deus que as chamas não podiam se apagar. Como isso se aplica à nossa vida espiritual hoje? Eu quero perguntar nessa noite, àqueles que vão nos assistir, a nós que estamos aqui, como está a chama do Evangelho no nosso coração? O Espírito Santo, ele está vivo dentro de nós ou ele está apagado? Nós não podemos deixar essa chama morrer. Nós temos que ter prazer em estar na casa de Deus. Nós temos que ansiar pela casa de Deus. Nós temos que dizer como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje eu vou adorar a Deus. Hoje eu vou ouvir uma palavra. Hoje eu vou orar. Hoje eu vou ter um encontro com Deus. Essa chama deve estar acesa no nosso coração. Não só de estarmos aqui reunidos como igreja, mas também no nosso dia a dia, na nossa vida diária com Deus, nas nossas devocionais. A chama não pode se apagar. Quantos cristãos estão frios? Quantos cristãos estão apagados? E quando a gente quer espantar um animal peçonhento ou um animal selvagem, quando a gente está numa floresta, o que uma pessoa faz? Ela acende uma fogueira. Aquela fogueira espanta as cobras, espanta os animais selvagens, e assim é na nossa vida espiritual. Quando a chama está acesa, as serpentes não se aproximam, Satanás fica de longe, porque o fogo não deixa ele se aproximar. Mas quando o fogo se apaga, quando a chama começa a diminuir, Satanás ele se aproxima, e ele é um usurpador. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. A melhor maneira de não dar lugar ao diabo é estar cheios do Espírito Santo, com fogo queimando. O diabo olha de longe e vê: esse daí eu não chego nem perto, porque se eu chegar eu vou me queimar. Assim deve ser a vida do cristão. Um outro utensílio do templo, depois da menorá, havia a mesa dos pães da proposição, ou o pão da presença. Lá em Salmos 23, nós decoramos isso aí. O Salmo 23 ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem sabe o que significa essa frase do Salmo 23? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Imagina um exército indo para a guerra. O rei ia na frente. E ele sabia que o exército que vinha contra ele era um exército mais poderoso. E aí o que ele fazia para poder ter um acordo de paz com aquele rei que vinha contra ele? Ele preparava uma mesa, um banquete, e mandava mensageiros para o rei: olha, senta na mesa comigo, vamos comer junto, vamos fazer um acordo de paz, vamos nos tornar amigos, porque naquela época comer junto significava ter amizade, ter comunhão, ter aliança. A palavra-chave para comer junto é aliança. Você com a tua família não acorda de manhã e toma um café junto, né? A gente aqui na igreja não tem os nossos momentos de comunhão onde não faltam comida? Então, no tabernáculo era assim também. Os pães da proposição representavam a comunhão de Deus com o seu povo, com os sacerdotes. Ali eles comiam na presença de Deus. Os irmãos lembram que quando nós falamos sobre o sacrifício na mensagem passada, nós citamos aquele episódio onde Moisés sobe o Monte Sinai e os anciões sobem com ele. Quando eles estão subindo o Monte Sinai, o chão se torna como o céu. E aí eles se sentam na mesa, oferecem sacrifício e comem na presença de Deus. Aquilo ali tinha um significado muito forte, falava daquele momento de comunhão com o Senhor. E quando Jesus ele se dirige a nós, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso daí tem um significado muito forte, significado de comunhão. Agora eu pergunto aqui nesta noite: somos templo do Espírito Santo de Deus. Esse templo já não existe mais. A mesa dos pães da proposição não existe mais.
Mas o Espírito Santo está aqui. Como está a nossa comunhão com Ele? Como está a nossa intimidade com Ele? A nossa vida com Ele? É isso que essa mesa representa: comunhão, vida com Deus. E em Apocalipse, eu queria citar aqui 19, do 6 ao 9, diz que o Senhor, Ele está nos convidando para as bodas do Cordeiro, e nós nos assentaremos à mesa, aonde a noiva do Senhor vai estar junto com Jesus para a celebração das bodas do Cordeiro, um momento de comunhão íntima e maravilhosa que vai ainda acontecer no céu na eternidade, mas já é presente na realidade do nosso dia a dia. E o próximo utensílio do templo é o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição ou presença e o altar do incenso. Olha aí, já está ficando feio. Mudaram aí. O altar do incenso ele é exatamente assim. É interessante que no templo os 5 sentidos eles eram utilizados. O sacerdote ele se lavava ali, né, naquela pia de bronze, e ali ele recebia o toque da água. Depois ele também comia dos sacrifícios e comia dos pães da mesa da proposição. Também ele ali, quando entrava no lugar santo, ele via aquele clarão, aquela luz, aquelas chamas, mas também o olfato era envolvido naquele momento ali, quando eles ofereciam incenso a Deus. E o que é o incenso? Se a gente for ler Apocalipse capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que o incenso são as orações dos santos. Então o incenso do sacerdote, ele estava ali carregando no lugar santo, representa também as nossas orações. E quando o sumo sacerdote ele ia entrar no Santo dos Santos, aquela nuvem de incenso cobria todo o tabernáculo. O que nós aprendemos? Uma igreja não pode viver sem oração. Nós não podemos viver sem oração. E eu pergunto nesta noite, como está a nossa vida de oração? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nós precisamos orar, não só quando nos reunimos como igreja, nós precisamos orar todos os dias. A oração é como um perfume suave diante de Deus. A oração é como um incenso. A oração cheira bem nas narinas de Deus. A oração prepara o ambiente para entrarmos na presença do Senhor. É através da oração que entramos no Santo dos Santos. Por isso a oração deve fazer parte da vida diária do cristão. Você não precisa começar orando 1 hora por dia, 2 horas por dia, mas é certo que a gente precisa orar, ainda que comecemos com poucos minutos, 5 minutos, 10 minutos, e às vezes a oração é algo assim tão espiritual, tão sério, que a gente para em frente da televisão para assistir uma série, a gente não tem sono, a gente não se desconcentra, a gente faz tantas coisas durante o dia, mas quando a gente para orar, vem o sono, vem a distração, porque o inimigo ele sabe do poder da oração e ele não quer que a gente ore, mas faz parte do templo, o altar do incenso, e deve fazer parte da nossa vida também a oração. Então, esses eram os utensílios do lugar santo: o candelabro, os pães da mesa, a mesa da proposição com os seus pães, o altar do incenso, e agora vinha o véu. O véu ele tem um significado também muito interessante. Não sei se dá para vocês observarem aqui, tem alguns desenhos no véu. Quando Moisés recebeu a ordem de Deus para fazer o tabernáculo, Deus mandou que ele bordasse no véu querubins. O que representavam esses querubins? Vamos voltar na história? Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, o que Deus fez? Deus colocou querubins com a espada de fogo guardando a entrada da árvore da vida, dizendo assim para o ser humano: olha, vocês perderam o direito à vida, aqui vocês não entram mais, vocês não têm mais acesso à presença de Deus. E quando o tabernáculo foi construído, Deus deu ordem a Moisés dizendo: olha, você vai bordar querubins no véu. Por quê? O véu era o que separava o lugar santo,
onde alguns sacerdotes podiam entrar do Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia ter acesso à presença de Deus. E sabe como é que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos? Ele entrava com uma corda amarrada na cintura, e havia também sinos na sua roupa. Então havia também uma experiência auditiva, audição. E aí, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, se ele fosse fulminado na presença de Deus por causa de algum pecado, quem que ia entrar lá para poder pegar ele? Ia morrer também. Então ele entrava com uma corda amarrada na cintura e os sinos balançando. O sino parou de balançar, deu alguma coisa errada, morreu lá dentro. Tinham que puxar ele de volta, porque ele foi fulminado na presença de Deus. Agora, meus irmãos, olha que privilégio. Hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando Jesus disse: está consumado. Agora vocês imaginem o susto que os sacerdotes tomaram. Eles sabiam que eles não podiam entrar no Santo dos Santos, porque estava a Arca da Aliança. Quando de repente eles estavam lá na mesa dos pães da proposição, oferecendo incenso, quando eles estavam lá acendendo o candelabro, o véu se rasga de alto a baixo. Eles devem ter morrido com medo da presença de Deus. Mas ali Deus estava dizendo, quando rasgou o véu: está consumado. O caminho de volta foi aberto por Jesus. O caminho fechado no jardim do Éden, o caminho que era guardado por querubins com espadas flamejantes, agora estava aberto pelo sangue de Jesus. Nós somos privilegiados. Que privilégio poder participar de um culto desse, ter acesso à presença de Deus, adorar o Senhor e entoar louvores ao seu santo nome. É por isso que nós temos que oferecer a Deus o melhor, e nós estamos caminhando para isso. Ontem tivemos um ensaio do Ministério de Louvor. As coisas estão se ajustando. Daqui a pouco a gente vai ter aqui, um louvor perfeito, um culto bem elaborado, tudo para que nós possamos entrar no Santo dos Santos. Já temos sonhado com uma televisão aqui grande para poder projetar as imagens. Temos sonhado com o aquário da bateria. Já é realidade a guitarra, o contrabaixo, e a gente está avançando. Estamos avançando. Os cultos serão transmitidos para que outras pessoas à distância possam também entrar no Santo dos Santos, nesse culto de adoração a Deus. Esse tempo vai chegar. Por enquanto os cultos não são ao vivo, mas serão. Os nossos irmãos poderão, de todos os locais do mundo, ouvir a palavra de Deus e o culto que tem acontecido aqui. Meus irmãos, que privilégio é podermos entrar no Santo dos Santos. E o que havia no Santo dos Santos? No Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Mas eu quero trazer uma mensagem mais profunda sobre a Arca da Aliança. Que na Arca da Aliança havia as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná. Esses 3 itens que tinham dentro da arca, eles têm um significado. Não vai dar para a gente falar nessa noite, a hora já avançou, mas na próxima quarta-feira, que vai ser a última quarta-feira do mês de julho, nós vamos encerrar essa série de mensagens falando sobre a Arca da Aliança. Coloca lá a imagem, só para a gente fechar com a imagem da Arca da Aliança. Olha aí, os querubins que guardavam a presença de Deus, aqueles querubins ali em cima da arca. Era uma visão maravilhosa. Meus irmãos, e se algo que era feito por mãos humanas era tão deslumbrante, o tabernáculo era algo assim maravilhoso. O templo feito por Salomão, então, era assim algo extraordinário. Imagina as coisas espirituais de hoje. É por isso que nós precisamos ter reverência, é por isso que nós precisamos buscar a santidade. E eu queria fechar, agora volta lá por favor, com 2 Crônicas capítulo 5, verso 10. Nós vamos finalizar a mensagem de hoje. 2 Crônicas capítulo 5, verso 10 e 14. Verso 1 primeiro. Coloca lá, verso 1. Olha só. Nós vimos que no templo, vamos
recapitular para a gente finalizar a mensagem? No templo tinha o quê? A pia de bronze. A água representa a palavra de Deus. O altar do sacrifício. Depois do altar, no lugar santo, nós tínhamos a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o que mais? O altar do incenso, isso aí, e o véu. E no santo dos santos a arca da aliança. Mas quando Salomão ele fez aquele templo suntuoso, olha o que diz o versículo 1: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Na nossa vida, no nosso templo, tem que ter oração? Tem. Tem que ter a palavra? Tem. Tem que ter sacrifício? Tem. Tem que ter comunhão com Deus? Sim. Tem que ter oração? Tem que ter comunhão? Tem. Assim como havia no tempo passado. Mas a gente tem só isso na nossa vida? Não. Nós temos tesouros na nossa casa. Quais são os tesouros que Deus derramou na nossa vida? Podemos dizer que a família que Deus nos deu é um tesouro? Sim. Podemos dizer que os dons e talentos que o Senhor nos confiou são tesouros? Sim. Agora tem um tesouro que ele não aumenta, ele diminui. Sabe que tesouro é esse? O nosso tempo. Na quinta-feira passada, nós tínhamos mais tempo de vida do que nós temos nessa quinta-feira. Já parou para pensar nisso? Vamos encurtando a nossa trajetória, a nossa jornada aqui nesse mundo. Então nós precisamos dar valor a esse tesouro chamado tempo. Tem muita gente agora em cima de uma cama de hospital que queria ter mais uma semana de vida. O médico falou: você não passa de hoje. O tempo é um tesouro que Deus colocou na casa dele, que somos nós, e nós precisamos valorizar. Quanta gente jogando fora os tesouros que Deus deu, quanta gente enterrando os seus talentos, quanta gente não dando valor ao seu tempo, gastando tempo com coisas supérfluas, com coisas que não são importantes. Mas nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor nos entregou. Precisamos valorizar os tesouros que nós temos em nossa vida. A família que Ele nos deu, o emprego que Ele nos deu é um tesouro? Sim, é o pão de cada dia. Não podemos desprezar os tesouros que o Senhor nos confiou. E aí qual o resultado disso? Agora sim, versículo 14, olha que coisa extraordinária. O templo de Salomão havia sido construído, estava lá tudo direitinho, o templo com tesouros, com todos os utensílios. E o que aconteceu? Versículo 14, não, outro versículo 13 antes. E aconteceu que quando eles uniformemente trocavam as trombetas, ministério de louvor, vamos encerrar adorando a Deus? Porque a gente vai encerrar assim também, amém? E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bem dizendo, louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de nuvem, a saber, a casa do Senhor. Glória. Vamos cantar a bondade de Deus? Eu não tinha planejado isso não. Vocês separaram o louvor? Não? Separaram? Não tem importância, a gente canta mais dois louvores, dá tempo. A gente vai cantar a bondade de Deus. Me ocorreu isso agora por quê? Olha o que eles diziam. Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de nuvem, a saber, a casa do Senhor. Agora olha a continuação, versículo 14. Versículo 14. E os sacerdotes não podiam permanecer para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Gente, para aqui, porque é a última verdade espiritual dessa noite, dessa mensagem, que a gente vai entender. Quantos aqui tem a presença de Deus na sua vida? Levantem a mão. Amém? Só que isso aqui, a glória de Deus, é para quem busca Deus. Eles tinham a presença de Deus, mas sabe quando a nuvem de glória desceu?
quando eles adoraram. Quando eles apresentaram uma casa que agradou a Deus, uma casa que tinha o altar do incenso, que era oração, uma casa que tinha o altar do sacrifício, uma casa que tinha, que mais? A pia de bronze para o sacerdote se lavar, uma casa que tinha a mesa dos pães da proposição, uma casa que tinha a arca da aliança. Então isso aponta para nós. Se a nossa casa tem tudo isso, a glória vai descer, amém? Se a nossa vida tem oração, tem palavra, tem sacrifício, a glória de Deus vai descer e os sacerdotes não podiam permanecer de pé. É isso que Deus quer ministrar nessa noite no nosso coração. E nós temos que nesta hora, nesse louvor, vamos entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, vamos adorar a Deus encerrando o culto de todo o nosso coração. Nós vamos cantar Bondade de Deus. E depois o canto que vocês separaram, né? O que vocês lá fora separando o louvor, que tem a ver com a mensagem de hoje também. Vamos cantar os dois. Vamos adorar a Deus e nos despedir desse culto, permitindo que a glória de Deus enche esse lugar. Amém? Vamos adorar o Senhor então. Glória a Deus. Aleluia.
Por estar encerrado a conversação do Senhor. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, e que a amizade do Espírito Santo de Deus, que a glória do Senhor nosso Deus, o sobrenatural, seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Antes de encerrar, vamos viver o sobrenatural de Deus, a glória de Deus na nossa vida, amém? Então vamos observar os utensílios que precisam ter aqui no nosso tempo. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Deus.